Bom, agora 7h55, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. E nessa volta a gente traz aqui o Arnaldo Neto, abrindo esse bloco aí, por favor, Neto. Hoje conversando com a Chapa 2, uma nova ordem. Felipe Stefan e Carlos Alexandre, né, são advogados e candidatos a presidente e vice na próxima semana, a eleição na OAB Campos. Arnaldo Neto, eu até conversava com o Felipe mais cedo, são cerca de 1.600 advogados aptos aí ao voto, mas é sempre uma eleição bem disputada. Neto, volto com você, por favor. Vamos lá, Felipe, esse bloco agora a gente pautou a questão da morosidade judiciária, que a gente já até deu uma pincelada lá no bloco anterior, né? Mas é importante isso, né? Sim. Mas há uma impressão popular muito forte, né, dessa lentidão da justiça. Há uma reclamação muito forte. E aí você pode pegar em qualquer área, né? A eleitoral, às vezes, agora está um pouquinho mais rápida, mas, por exemplo, criminal, né? São João da Barra, por exemplo, tem um processo que é icônico, que é a morte do radialista Renato Machado, que tem 8 anos, não é julgado. Essa morosidade na questão do processo é muito... 8 anos lá, só para reclamar, acho que são 9 anos já. Mas, enfim, essa morosidade, a população reclama muito disso, de que falta uma agilidade do judiciário. A que você acredita, você e o Carlos Alexandre, a que vocês acreditam essa morosidade e como pode agir a OAB para tentar solucionar isso no ambiente local, né, na área de jurisdição da OAB? Eu falei São João da Barra porque a OAB de Campos também atua na de São João da Barra, então por isso que eu citei o exemplo. Mas, enfim, como pode agir para tentar agilizar essas questões? Arnaldo, a pergunta é muito pertinente. Eu quero só fazer um registro, né? A OAB é a 12ª subseção, porque ela engloba Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Talva, né? Então, são 5 municípios sobre a égide da administração da instituição. Esse para mim, o calcanhar de Aquiles hoje da advocacia fluminense. Nós temos hoje, na época que nós éramos gestores, nós tínhamos uma carência de mais de 100 magistrados nos quadros do tribunal, né? Hoje eu não sei o correto número, mas eu sei que existe uma carência. Então, o grave problema hoje da morosidade dos processos é o que eu me referi, isso faz parte do primeiro ponto do nosso projeto de gestão. Nós temos aqui hoje, aproximadamente, nós temos 3 varas cíveis sem juiz titular, nós temos 2 juizados sem juiz titular. E aí você pega um magistrado cumulando com outra vara, você pega outro magistrado cumulando com outra vara, outro magistrado cumulando com outra vara. O que foi o que o Alexandre falou, é desumano. Você não consegue, se a vara ela foi criada, é porque ela demanda a existência de um juiz. Então, essa ausência de juiz e esse acúmulo, essa sobrecarga de serviço sobre um magistrado vai acarretar isso que nós estamos vivenciando, essa morosidade. E, aliado a isso, ainda há um déficit de servidores. São João da Barra, por exemplo, a informação que eu tenho, né, até porque eu milito lá e conversando com os colegas, é que o juiz está acumulando 2 varas, que é a primeira e segunda, 2 juizados, que é o GEACRI e o GEACIV, e o eleitoral. Somado a tudo isso, os juízes têm 2 meses de férias ao ano. Então, olha o que acontece. Ele está acumulando 2 varas, a dele e a outra. E aí ele sai de férias. Quer dizer, ainda fica a dele e a outra sem juiz. E ele faz isso 2 vezes no ano. Então, qual é hoje a necessidade primária da OAB de tentar criar um ambiente mais célere dos processos? É ir ao tribunal. É sentar com a presidência. Movimentação de juiz no Tribunal de Justiça é presidência. E esse trabalho a gente fez lá atrás. Tá? E começamos dialogando com a presidência do tribunal. O presidente, na época, nos recebeu por 2 vezes consecutivas. Aliás,
eu tinha o hábito de ir sempre ao tribunal, pelo menos, no mínimo, uma vez no mês, e corregedoria, presidência, e tem alguns outros departamentos que atendem, né, as necessidades das comarcas. E a gente foi evoluindo, mas a coisa não acontecia. E em dado momento eu acionei o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça deu uma decisão, né, favorável ao AB Campos, a 12ª subseção, no caso, dizendo que, olha, se há o cargo e se há a vara, ele tem que estar provido. E, posterior a isso, o presidente do tribunal nos recebeu. Tivemos uma reunião maravilhosa, ele foi muito cortês com a gente. E aí, Campos é uma comarca de entrância especial. Então, não há tanta dificuldade assim, quer dizer, há dificuldade porque você tem um déficit de juízes. Mas todo funcionário público, ele quer ascender na carreira. E quando o juiz, você abre o edital de promoção, ele quer vir para Campos, porque ele está subindo na carreira, por Campos ser essa comarca de entrância especial. Então, é isso que a OAB tem que trabalhar. A OAB tem que voltar à interlocução com o tribunal, tá, que está abandonada, e ter uma conversa franca com a presidência. E você tem ali juízes auxiliares da presidência, tá? E mostrar a eles a morosidade. Nós temos números, né? Há uma reclamação geral dos advogados, e muitas vezes, Arnaldo, essa morosidade cai na conta do advogado e é injusto. Porque hoje o advogado ele quer que o processo dele seja resolvido o mais breve possível. Porque muitas dessas ações, e nós estamos falando de vara civil, elas são ações onde está o dinheiro, né? Onde move a economia. Então, se o judiciário dá uma resposta rápida, o profissional não só satisfaz o interesse financeiro do cliente dele, como dele também. Então, nosso projeto de gestão, o primeiro item é esse. É voltar a ter essa interlocução, olhando para a comarca de Campos, olhando para as comarcas vizinhas também, para ver a real necessidade. A gente sabe que precisamos de juízes e precisamos de servidores. Tá? Não vai ser uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza que, como no passado, basta você adotar essa postura de interlocução e de mostrar os expedientes, oficiar e voltar. E eu tenho certeza que nós teremos êxitos. Com relação também ao TRT, né, tivemos essa experiência no passado. Antes o TRT era ali na Alberto Torres, num prédio muito ruim. E nós começamos a dialogar com a presidência e com a corregedoria do tribunal. E aí eu faço até um agradecimento ao doutor Cláudio Aurélio, que é o juiz diretor do TRT, que comprou essa briga junto com a gente e foi uma peça fundamental juntos. E aí você vê a unção da instituição OAB com a própria magistratura, né? Cláudio Aurélio abraçou com a gente essa ideia para que nós pudéssemos ir para um prédio condizente com a realidade da justiça do trabalho, condizente com a realidade dos juízes, do servidor e com a advocacia. E aí fomos para um prédio alugado, bom, todo climatizado, na Rua Formosa, e aí nós já instalamos a terceira vara. E por ter sido um espaço grande, nós lutamos e posteriormente conseguimos que fosse instalada a quarta vara. E depois eu fui ao tribunal novamente e consegui trazer um grupo de apoio de servidores para dar uma incrementada, porque existia um problema grave na primeira vara. A primeira vara era a vara mais antiga, ainda é a vara mais antiga, né, de Campos. Existiam muitos, mas muitos processos físicos. Ela, de certa forma, ela estava sobrecarregada. E aí veio um grupo de servidores do Rio de Janeiro, era para ficar aqui 3 meses, ficaram 9 meses, fizeram um trabalho brilhante, acabaram que foram para outras varas também, e a Justiça do Trabalho ficou redonda. Os processos levavam aí, em 4 meses você já tinha distribuído audiência e sentença. Então, o Judiciário Trabalhista ficou aí fechado no ano passado, nós estamos de
Abril do ano passado, acho que até esse mês, há um anúncio deles que iriam abrir ontem, hoje, né? Nós precisamos retomar o diálogo com o tribunal para recuperar esse biênio perdido. Porque o que está em litígio ali na Justiça do Trabalho é verba alimentar, é verba do trabalhador. E não é justo que, nesse momento de dificuldade financeira, não haja um feedback do tribunal. E conhecendo o tribunal como eu conheço, eu tenho certeza que seremos bem recebidos e eu tenho certeza que o nosso projeto vai avançar em alguns pontos nesse sentido. Desculpa, pode falar, Alexandre. Não, deixa eu trazer alguns fatos que podem, no primeiro momento, causar espanto, mas se a gente fizer uma reflexão maior, isso é muito Brasil, né? Primeiro fato, Campos tem uma vara de dívida ativa, né, municipal, de dívida ativa estadual. E eu tenho muitos elogios a fazer aos serventuários dessa vara. Eu acho que lá anda os processos bem. Há um rodízio muito grande de juiz, toda hora muda o juiz daquela vara, isso é ruim, mas o pessoal corre atrás, tenta resolver os problemas. Muito do trabalho que fazem lá é feito por estagiários, né? Isso é comum nas serventias, né? Você tem estagiários que fazem aquele trabalho manual, né? Não necessariamente o intelectual, mas fazem aquele trabalho manual. O interessante nessa vara é que, não sei se a maior parte, mas sei que grande parte dos estagiários da vara de dívida ativa municipal é fornecida pela prefeitura e remunerado pela prefeitura. Ou seja, eu estou dizendo que lá tramitam processos em que ou o município é autor ou o município é réu. Os estagiários que lidam com esses processos, manuseando esses processos, são estagiários remunerados e cedidos pela prefeitura. Sim, em qualquer lugar do mundo, isso soaria estranho demais. Eu tenho a mais absoluta certeza que isso não interfere nos julgados. Eu tenho a mais absoluta certeza que as decisões são tomadas independentemente disso. Mas o só fato de ser assim causa estranheza. Causaria estranheza em qualquer lugar do mundo. A nossa realidade é que a gente não pode abrir mão disso. Senão, se existe demora nos processos, imagina sem esse apoio, essa ajuda. E a gente tenha que aceitar algo que parece estranho, né? Que é o réu fornecendo estagiário. Eu tenho a mais absoluta certeza que se fosse outro tipo de réu, não aceitaria estagiário. Não, deixa o estagiário do meu escritório ajudar vocês aí. Claro que não. Mas porque é poder público, que a gente presume idoneidade, e eu tenho certeza que essa idoneidade ela se manifesta, mas é estranho. Mas é estranho em qualquer lugar do mundo, né? No mínimo uma tensão com o princípio republicano, né? Mas a gente tem que aceitar, tem que tolerar e até bater palma, que se não fosse isso seria mais demorado ainda. Então, para se ver o tamanho da lacuna, do buraco de número de serventuários, de funcionários para a demanda que existe. E um outro segundo ponto, a gente vive o tempo inteiro, a toda hora, com falta de juízes. Mas vocês não têm noção do número elevadíssimo de juízes concursados, empossados, que estão ou assessorando ministros do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, vivendo em Brasília, recebendo salário só assessorando esses ministros, ou assessorando CNJ, ou assessorando outro tipo de órgão, ou viajando pelo mundo fazendo mestrado, doutorado. Então, acho que era importante passar um pente fino, saber qual é o percentual de juízes no Estado, principalmente no Estado, mas também na Justiça Federal, que não estão de fato dentro de uma vara despachando, decidindo, julgando. Vocês se espantariam com esse número, né? E acaba... Eu queria fazer uma pergunta sobre isso para vocês dois, se me permite, Alexandre, para não fugir do ponto. Eu comecei a estudar jornalística mais tempo que gostaria, né? Eu tenho 32 anos. E eu cubro presidente da OAB desde Geraldo Machado, passei por Paulo depois, Andral, o período mais recente de vocês, Humberto, Cristiano. Mas eu me lembro de Geraldo Machado, foi a primeira eleição de OAB que cobri, isso nos anos 80, ou seja, tem algum tempo, né? E desde aquela época, falta de juiz é o pleito número 1 da categoria. Porque, eu não sei quem que usou, se foi Alexandre, se foi Felipe, a expressão enxugar gelo.
Pergunto eu, como alguém que cobra a eleição da OAB desde os anos 80, por que isso nunca foi resolvido? Pois é. Pois é. E eu vou colocar uma situação aqui, Luiz. Vamos lá. Então, esses dados que Alexandre está trazendo, né, ele realmente talvez contribua para a carência de juízes nas varas. Mas tem um outro detalhe também, né? Quando você abre concurso, e o tribunal abriu o concurso para servidor no início desse ano, se você abre 100 vagas, você vai convocar em uns 150. Você aprova 100, faz o cadastro de reserva e depois você vai chamando, porque você vai vendo a carência de servidores nas suas respectivas serventias e você vai convocando. Quando você abre um concurso para juiz, você abre 50 vagas, só passam 20. Então ainda tem esse entrave, né, de que não é um concurso que você abre 50 vagas e vai aprovar 50. Então você é uma dificuldade um concurso para juiz, a gente sabe disso. Então, a complexidade que é para se fazer um concurso. Por exemplo, no início do ano, me parece que abriu o seu edital para concurso de... Eu já vi isso acontecer outras vezes, tá? Abriu-se, salvo o melhor juízo, abriu-se o edital para o concurso de juiz e o CNJ glosou. Não, para aí, tem coisa aqui que não está dentro dos conformes. E aí o edital demora, porque ele tem que voltar, ele tem que ser retificado, ele tem que... Depois o CNJ vai olhar de novo. Então, não só burocracia para se fazer o concurso, mas a dificuldade desse concurso, ele não consegue, eu acho que não consegue, a tempo, trazer o quantitativo de juízes necessários para suprir a demanda. E a realidade é que, na minha opinião, e eu falei isso ontem, na reunião que a gente teve com a advocacia, né? Fizemos um happy hour e a gente conversando, que é uma luta pro resto da vida. Quem for dirigente hoje, quem for dirigente amanhã e no futuro, vai ter que enfrentar essa realidade. Talvez a virtualização, em alguns aspectos, melhore um pouco, né? Eu me lembro que naquela época lá atrás, a gente conseguiu um mutirão, além dos juízes, além de que fossem abertos os editais e viessem os juízes titulares para as varas. O presidente do tribunal falou assim: presidente, eu ainda vou fazer mais. Eu falei assim: eu gostaria de que o senhor fizesse mais, para a gente recuperar esse tempo perdido. Eu vou fazer um mutirão aqui de juízes, 10 juízes, para pegar todos esses processos aí e a gente tentar criar um mutirão para dar sentença, despacho. Eu falei: excelência, 10 juízes está bom, mas já que eu estou aqui para pedir, se eu puder aumentar, eu lembro que ele botou 15 magistrados. Naquela época eram processos físicos, que colocava na Kombi, levava para o Rio, daí a 3 meses os processos voltavam, com sentença, com despacho, com decisão interlocutória. Hoje, virtual, talvez seja mais fácil. Você pode criar um mutirão sem o deslocamento do processo físico, né? Num clique você remete lá, você pode... Nós vamos tentar, vamos estreitar esse diálogo com o tribunal, né? Tentar criar um mutirão para que esses processos que estão no gargalo, eles sejam apreciados de lá, numa tela virtual, no computador. Entendeu, Luizinho? Eu acho que hoje a realidade virtual, ela ajudou muito. Mas nós precisamos ainda, porque quem dá sentença é o juiz. Então a gente ainda precisa de que os quadros da magistratura estejam completos. Ou pelo menos aí 80%, 90%. Existe um ponto que o Felipe tocou, que fica parecendo pura retórica, mas está longe de ser. A ideia de interlocução com o tribunal. Eu acho que todos nós aqui, e muitos dos que nos assistem, viram o filme A Espera de um Milagre, né? Do Tim Robbins com Morgan Freeman. E o Tim Robbins levou não sei quantos anos mandando carta para o governo, pedindo livro e recursos para a biblioteca lá da prisão, não sei se vocês lembram disso. Até que, de saco cheio de receber a carta dele, veio um cheque, né? O governo mandou um cheque para ele, sei lá, reformar, comprar livro, mandou livros e disse: por favor, não escreva mais.
Ele falou, agora é que eu vou escrever mais ainda, né? E aí duplicou a quantidade de carta e continuamente. Quer dizer, se não pedir, se não dialogar, se ficar parado no gabinete de braços cruzados, vendo o que está acontecendo, aí que realmente a coisa não vai acontecer, né? No sentido de resolver o problema. Então tem que realmente dialogar, pedir, né? Às vezes tem que bater mais forte na mesa, junto ao Tribunal de Justiça, para poder suprir essas lacunas de juízes, e essa lacuna acontece em Campos, acontece em Macaé, acontece em São João da Barra, acontece em Cabo Frio. Isso é realmente um problema dos que chamam, né, problema estrutural. Mas também se não dialogar, se não requerer, também a coisa, o status quo, né, vai se manter eternamente. Se não me falha, foi o Felipe que começou a tocar nessa questão da modernidade aí, dessa infraestrutura nova aí com a pandemia, que acelerou essa digitalização, essa informatização. A gente sabe, né, evidentemente, que a gente está aqui graças a isso também. O que a Justiça está aproveitando disso? O que a OAB pode explorar disso em termos de advocacia moderna, como disse mais cedo aqui o doutor Alexandre? Oi? Alexandre? Pode ser o Felipe, o senhor disse mais cedo sobre a advocacia moderna, eu pergunto também sobre isso. Sobre empreendedorismo na advocacia, e depois eu quero ouvir o Alexandre, que são dois tópicos novos, contemporâneos, e abraçou a advocacia no meio dessa pandemia, como o Cláudio bem disse, que é o empreendedorismo na advocacia e as inovações tecnológicas. Né? De repente, nós nos vimos, no bom sentido, atropelados por, olha, agora é uma audiência virtual, olha, agora a gente já vinha sofrendo essa mutação com o peticionamento eletrônico, né? E, de repente, veio o mundo virtual numa avalanche de audiência e estado de coisas que é a advocacia. E aí, o que o advogado também, ele se surpreendeu, porque hoje o advogado ele precisa se expor mais. A rede social hoje é um caminho de conhecimento, de interação, né? E se você souber usar dentro dos limites éticos que regulam a nossa profissão, se você souber usar as ferramentas das redes sociais, você é capaz de conseguir ter visibilidade e você é capaz de empreender melhor na profissão. E esse termo empreender, o Cláudio, é um termo que eu acho que o Brasil está começando a acordar para ele. Eu acho que aquela história do profissional autônomo, né? Ela está ganhando um novo contexto, um novo contorno. Então, a gente quer, junto com a advocacia, conhecer melhor esse empreendedorismo na nossa profissão. Existem, por exemplo, coisas básicas que o advogado tem que começar a adotar. Criar uma sociedade, e aí entra a parte que o Carlos Alexandre conhece muito bem, que é essa parte tributária. Quando você se legaliza, seja ela uma sociedade unipessoal, uma sociedade simples, você diminui a incidência de tributos. E você tem que criar uma identidade visual, você tem que ter um e-mail personalizado, você tem que saber explorar a sua rede social, saber gerenciar o seu escritório. Então, são conceitos que surgiram, né, no meio da pandemia, em que as pessoas ficaram isoladas, e aí você tinha a rede social, você tinha o WhatsApp, né, você tinha um mundo virtual do judiciário, e a gente está também com esse interesse dentro do nosso projeto de gestão de fomentar, de discutir, de aprender e de avançar nas questões de inovações tecnológicas. Elas são muito importantes para a advocacia hoje. Você tem ferramentas hoje disponíveis para a advocacia que talvez nem todos nós saibamos. Eu fui acompanhar esses dias uma escritura no cartório extrajudicial e a oficial falou: Felipe, você hoje, se você fizer a sua certificação digital aqui no cartório, você consegue assinar essa escritura dentro do seu escritório. Eu fiz.
E aí eu me pergunto quantos advogados têm ciência de que você pode ter uma certificação digital junto a um cartório extrajudicial, e não é uma rede de cartórios extrajudiciais, e você, de dentro do seu escritório, após você ler a minuta, né, você dá, o seu cliente foi lá, assinou, você assina por aqui. Existem milhares de ferramentas como essa. Eu até brinquei com ela, falei, olha, se nós tivermos sucesso na eleição, eu quero levá-la para a OAB para que você dê uma palestra e converse com os advogados sobre essa facilidade. Então, são inúmeros conceitos modernos que nós queremos avançar juntos. Se você me perguntar, Filipe, você tem o domínio da matéria? Eu falo não. Nós precisamos avançar e conhecer todos esses contextos juntos. Eu queria até que o Carlos Alexandre falasse sobre essa questão de inovação tecnológica. Ele tem aí uma experiência bem madura sobre isso, e eu acho que pode nos ajudar muito sobre isso. Então, em relação à inovação tecnológica e advocacia, não existe mais meio termo. Não existe mais meio termo. Ou o advogado está inserido nas inovações ou ele está fora. Né? Quando eu comecei a advogar, né, de 96 para 97, eu fazia a minha petição inicial, imprimia 2, 3 vias, ia lá na Justiça Federal, protocolava, pedia dia e hora para despachar com o doutor Vitor, né? Vitor Howard, para quem lembra dele. Tinha a hora lá marcada, ia lá, despachava com ele. Daqui a 2 dias, 3 dias, tinha alguma decisão deferindo ou indeferindo. Há 2 semanas eu distribuí na Justiça Federal pela internet 6 processos, na verdade, de um mesmo grupo, o mesmo grupo econômico, cliente meu, 6 processos envolvendo PIS e COFINS, né? Eu digitalizei todos os documentos. Antigamente a gente ia para o cartório autenticar. Eu digitalizei todos os meus documentos junto com a estagiária, coloquei documento 1, documento 2, 3, fiz a petição inicial, transformei em PDF, apertei um botão e protocolei a petição. 3 dias depois, eu não sei se o juiz ele é alto, ele é magro, ele é gordo, ele é baixo, eu não sei, nunca vi, não sei quem é. Em 3 processos, um juiz deferiu a liminar, nos outros 3 outro juiz mandou eu falar sobre o valor da causa. E ponto. Ponto. Então, essa é a nossa realidade hoje. Já no Supremo, há uma triagem via inteligência artificial dos recursos. Os recursos chegam com determinado código, já tem um robozinho lá que fala, esse código aqui é o tema tal, o Supremo já disse que não tem repercussão geral, sai na hora a decisão negando o recurso e o recurso vai para o lixo. Já o robozinho pega o código, não, esse processo aqui é tema tal, e redistribui para os ministros de acordo com o tema tal. Então, essa é a realidade. Não existe meio termo. E aí o que eu acho que a OAB tem que fazer? E aí a gente realmente vê que nós estamos ficando velhos. Quando nós assumimos a gestão, começou a história de certificado digital. Nós temos lá registros que pela primeira vez nós fizemos cursos de capacitação digital. Mas qual era a capacitação digital? Ensinar para advogado o que era um certificado digital e o seu possível uso em processos eletrônicos que estavam só começando. Hoje nem o certificado digital necessariamente é mais utilizado. Hoje é um login e senha. A Justiça Federal não tem certificado digital, é login e senha. Eu entro com login e senha lá, Casa Alexandre, eu faço o que eu quiser lá na Justiça Federal. Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou a capacitação do certificado digital, a gente tem que trabalhar hoje o advogado e a advogada em poder manusear todas essas ferramentas, todos esses instrumentos, né? Direito digital, gente, virou disciplina obrigatória pelo MEC para as faculdades de Direito. Graças a Deus eu já tinha colocado no Isicenza desde o primeiro momento, mas é disciplina obrigatória hoje. Nenhum advogado ou advogada pode sair formado da faculdade sem saber o que é direito digital e trabalhar com essas ferramentas. Então, assim, não há saída, não há meio termo. O que a OAB tem a fazer é investir pesado na capacitação desses advogados no mundo digital, tanto para manusear processo, como falou Felipe, para empreender.
né? Saber usar. Um detalhe que o Carlos Alexandre falou aí, né? Hoje nós somos já da meia-idade, com muito orgulho, e a gente tem aí uma história muito bacana para contar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas a gente percebe, Aloysio, Cláudio, Arnaldo, que esse mundo digital ele serviu também para afastar muitos profissionais do mercado, principalmente aqueles de uma idade mais avançada que a nossa. Eu vejo que muitos colegas, infelizmente, por não ter conseguido compreender melhor, né, um peticionamento eletrônico, ele está um pouco alijado do mercado. E a gente quer trazer esse profissional de volta. Não é justo que um sistema novo crie embaraços e dificuldade ao exercício da profissão. A gente pretende colocar na casa 2 estagiários ou até 3, se for necessário, para dar suporte no peticionamento eletrônico, fazer cursos de peticionamento eletrônico, mas a gente quer reinserir esse profissional. Se foi o peticionamento eletrônico que o fez sair da profissão ou se desanimar da profissão, que ele retorne. Que nós temos esse olhar de preocupação com esse colega. Então, está dentro do nosso escopo a gente tentar montar na casa essa estrutura para dar suporte aos profissionais. Bom, muito bom. São 8h26. Deixa eu pedir licença aí aos senhores, né? E a quem nos acompanha também. Rapidamente aqui para o intervalo e a gente volta para fazer o fechamento deste programa de hoje, em instantes, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Também de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. E confirmar que entrará em cartaz amanhã em Campos, e aí uma oportunidade muito bacana, porque poucas cidades do interior do Brasil já conseguiram, né, essa façanha, que é o filme Marighella. E nós vamos comentar no final, evidente, tem um especialista aqui quase em cinema, que é o Aloysio também. A gente fala sobre esse filme que tem a direção do Wagner Moura e do multifacetado Seu Jorge, protagonista do filme aí, já premiadíssimo também. Figura esse Seu Jorge, né? São 8h28. E dá um programa inteiro, né, sobre a polarização do filme também. Um negócio fantástico. 8h28, voltamos em instantes aqui com o Folha no Ar. Pagar contas de luz altíssimo.